Especificamente em relação às reformas, por que nesses 14 anos não foram feitas as reformas que o país tanto precisava, né? Reforma tributária, administrativa, trabalhista, e o senhor tinha maioria no Congresso, né? Denise, mas quem é que disse que o Brasil precisava das reformas? Para um pouquinho aí. Para um pouquinho. Como é, Lula? Quem é que disse que o país precisa de reformas? Eu não sei o que é que você pensa, Lula, mas o sistema tributário brasileiro é um desastre. Só cobra imposto de pobre da classe média. Está em linha com as práticas mais atrasadas do mundo, de tributar muito mais o consumo do que tributar o patrimônio e a renda. Está em linha com a coisa mais atrasada do mundo, o sistema previdenciário brasileiro. Só tem 3 países que mantêm o sistema de repartição, que está quebrado porque nós estamos com a população envelhecendo, a informalidade já domina 2/3 do mercado de trabalho e a previdência social é um desastre. Será possível que as pessoas não sabem que o Brasil precisa mudar a educação? A educação pública brasileira hoje é uma tragédia que não prepara a nossa meninada para a economia do conhecimento, para a digitalização da economia, o beabá, o decoreba. Será que a gente não precisa mudar a educação? Não tem que ter uma reforma? Será que o SUS não precisa de uma reforma para reforçar a capacidade, não é, de financiamento, por um lado, mas também introduzir mecanismos de avaliação, de controle, de supervisão, que façam, que obriguem que o sistema trate com dignidade, com respeito à família do povo brasileiro? Qual é o setor da vida brasileira que não precisa de reforma? Pelo amor de Deus, Lula! Volta aí, não precisa. Quem foi que disse que o país precisa de reforma? Todo mundo que está na pobreza e na miséria pede que o Brasil mude, Lula. E o nome de mudança é isso, é reforma. Tinha maioria no Congresso, né? Denise, mas quem é que disse que o Brasil precisava das reformas? Então, minha cara, eu não fiz a reforma. Agora, você, Denise, sabe perfeitamente bem que nós mandamos 2 propostas de reforma tributária para o Congresso Nacional. A última foi em setembro de 2010, em setembro de 2007, e essa reforma tributária foi aprovada na minha presença pelos 27 governadores de Estado, ela foi aprovada por 27 presidentes de federações empresariais, ela foi aprovada por todas as centrais sindicais e por todas as lideranças. Quando ela chegou no Congresso Nacional, simplesmente ela não andou, porque alguém não quis que ela andasse, porque alguém evitou que ela andasse. Então, eu estou convencido que nós precisamos ainda começar a discutir reforma tributária. E eu não sei se uma reforma tributária completa ou a gente discutir tópicos da reforma tributária. Eu, por exemplo, estou convencido que uma das grandes soluções que o Brasil precisa hoje é a gente voltar a colocar o pobre no orçamento da União. Para um pouquinho. Percebe a lambança? A demagogia rasteira. Por que as pessoas ainda aceitam isso? Quer dizer, então, que o Brasil não precisa de reforma e que ele propôs uma reforma tributária. Que é isso, Lula? Houve ali uma proposta de simplificação do ICMS. Isso não se chama de reforma tributária, não. Esse papo furado de botar o pobre no orçamento e o rico ter que pagar imposto... 14 anos, Lula. Eu fui ministro da Fazenda do Itamar e nós cobramos imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Só o Brasil e a Estônia não cobram. E você agora está, porque isso é inexplicável, vai falar que vai cobrar. Por que não cobrou antes? Sabe por quê? Porque se deu ao desfrute. Virou um bajulador de rico. Vive aí nos jatinhos dos donos de conglomerado de educação e de plano de saúde. Tomou-se de gosto pelas luxos da burguesia, nas mansões onde você se hospeda, e não quer tributar. Não quer tributar por quê? Porque no seu governo você nunca propôs nada disso. Terminou o seu período de mando no Brasil, 14 anos, 5 brasileiros, Lula, acumulando a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Bota aí o texto. Orçamento do município, no orçamento do Estado e colocar o rico no imposto de renda. Colocar o rico no imposto de renda. Quando eu fui ministro da Fazenda, eu criei uma alíquota de 35% para os ricos, do Itamar Franco, Lula. Você revogou isso junto com o Fernando Henrique, e hoje o pobre, que ganha R$ 2.500, paga 15%, e o rico, que ganha R$ 1 bilhão de lucro e dividendo, não paga nenhum centavo.
E a classe média morre com 27,5% e os super ricos pagam 27,5% também. Isso, meu irmão brasileiro, é que você precisa ouvir, porque o que está em discussão não é o carisma. O Lula diz o que você quer ouvir, tá, botar o pobre no orçamento e botar o rico para pagar imposto. Porra, por que não cobrou?